Bom, 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 bom. Começamos mais uma reunião aqui do grupo de representologia do professor Ricardo. Estamos lendo Meditações Metafísicas do Descartes. Então é só pedrada, hein? Do jeito que nós gostamos. Pedradas metafísicas, né? É isso. Agora sim, hein? Vamos lá, hein? Vamos ver. Olha, vamos lá. E pela mesma razão, ainda que essas coisas gerais, a saber, olhos, uma cabeça, mãos e outros semelhantes, possam ser imaginárias, é preciso confessar, todavia, que há coisas ainda mais simples e mais universais que são verdadeiras e existentes, da mistura das quais nem mais nem menos que daquelas de algumas cores verdadeiras. Todas essas imagens das coisas que residem em nosso pensamento, sejam verdadeiras e reais, sejam fingidas e fantásticas, são. Peraí, que tem que. Peraí, eita, perdi um pouco. São formadas. Não, peraí. São formadas desse gênero de coisas é a natureza corpórea em geral. E a sua extensão também é a figura das coisas extensas, sua Uhum. quantidade ou grandeza, e seu número, bem como o lugar onde estão o tempo, que mede sua duração e outras coisas semelhantes. E Agora que aí? eu vejo como eu era uma criança estranha. Desde criança eu sempre estranhava assim, ó. Por que Hum, que os ETs são tipo cachorros, gatos, são tipo bichos da terra, só que hum, com formato humano? Por que que eles são assim? São tipo, são pessoas são seres daqui, só que eu estranhava, mas por que que são ETs? Aí, hum. tipo, o Descartes explica um pouco isso aí, tipo, não, é que na verdade tudo que a gente tem, nossa compreensão encontra, são recombinações de coisas que a gente já viu. Uhum. Então, dificilmente tu vai utilizar uma coisa que tu não viu e ainda, digamos que, eu tô copiando aqui o link pro professor Ronald, mas tipo assim, ah, mesmo que tu fizesse uma coisa que ninguém nunca fez, talvez tu não conseguisse comunicar. A pessoa não entenderia aquilo ali. Uhum. Então, eu acho que, tipo, talvez eu tenha pensado junto com o Descartes sem perceber. E eu acho que o mais importante aqui também é que as cores sempre serão verdadeiras também. Não importa o que você pense, as cores elas são verdadeiras. Uhum. Então é um ponto em comum aí entre mesmo o que é imaginado, o que é fingido, o que é real e verdadeiro. Mas isso que é interessante, né? Como é que será que se emite a cor? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, porque, tipo assim, ó, Hum, ela é uma propriedade a mais das coisas, que daí emite a cor, hum. ou, tipo, ela é uma característica da coisa. Porque daí eu fico pensando assim, a cor, ela. A gente pensa que a cor é uma coisa, um acessório, Hum. mas a gente também pode pensar ela como uma coisa com existência própria. E se a gente pensa com existência própria, o que que é a cor? E a gente consegue pensar lá fora de um objeto? Esse é um ponto que. Ô, boa tarde, Ronald. Esse é um ponto. Como pensar a cor fora de algo? Uhum, Entendeu? Será que dá para abstrair a cor sem ter uma coisa para ela estar junto, para ser conjunta? Será uhum. que isso é uma cor pura, por exemplo? Sim, 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 sim. Uma cor pura. É verdade. Porque como ela é um comprimento de onda, talvez não exista como o comprimento de onda não estar sendo emitido por alguma coisa. Uhum. Ou será que ela não é um comprimento de onda, ela é uma outra coisa? Então, boa pergunta. Mas ela é verdadeira, independente do que for o objeto, ela é verdadeira, ele é um ponto em comum. Por mais que a gente Uhum. imagine, não dá para imaginar algo que seja sem cor, mesmo que seja transparente. Alguma coisa ali tem que Uhum. ter o invisível, transparente, alguma coisa tem que ter que seja, que destaque-se, né? Daquele objeto, né? Sim, sim, sim. É, isso. Eu acho que esse negócio da cor é mais complicado ainda. Acho que a gente não vai conseguir nunca resolver. Uhum.
Pode ser. Uhum. Vamos seguir mais um. Vai. Nossa, muito interessante, hein? Eis porque talvez não concluamos mal se dissermos que a física, a astronomia, a medicina e todas as outras ciências que dependem da consideração das coisas compostas são muito duvidosas e incertas, mas que a aritmética, a geometria e outras ciências dessa natureza, que só tratam de coisas muito simples e muito gerais, sem se preocuparem muito com se elas estão na natureza ou se não estão, contêm Hum. algo de certo e indubitável. Pois, esteja eu acordado ou dormindo, dois e três juntos sempre formarão um número 5, e o quadrado nunca terá mais de quatro lados. E não me parece possível que verdades tão aparentes possam ser suspeitas de alguma falsidade ou incerteza. Verdades apolíticas, né? Pois é, que tipo assim, ó, eu acho que a gente fica tentado a dizer que a matemática é um conhecimento tautológico. Uhum, Que tipo assim, 4 mais 4 é 4 porque é 4. Conhecimento uhum, circular. Só que daí quando tu começa a avançar para cálculo, tipo cálculo infinitesimal, começa a avançar para umas matrizes complexas, uhum, tipo casas depois da vírgula, daí eu já acho que a matemática não é mais tautológica, mas ela tipo ela vai para um outro nível de comprovação que não é só lógico daí. Ah, uhum. professor, você quer falar, professor? Boa noite. Pois é, eu estava vendo aqui só um exemplo, sabe? Eu estava pegando as sequências aqui, cálculo chama de, como é o nome? Não é polinômio, é fatorial. Hum, uhum, O uhum, fatorial, por exemplo, você pode criar inúmeras sequências a partir de uma sequência simples. Por quê? Porque os números, eles são simples e são compostos. Se você tem uma sequência simples, você sabe que ela vai se resolver facilmente. Só que quando você tem uma composta, que você subdivide ela em várias partes, vamos dizer assim, você vai encontrar uma simples dentro de uma composta. uhum, E aí essa simples dentro de uma composta vai formar outra sequência, que por sua vez essa simples vai gerar outra composta. E assim infinitamente. Isso tudo eu posso fazer, por exemplo, de 0 a 100, de 0 a 1000. Então, essas combinações é que a matemática, eu não estou falando nem cálculo de equação, esses cálculos mais que uhum, envolvem incógnitas, não. Eu estou falando só de números mesmo. uhum, Esses cálculos são infinitos. Agora, tu imagina isso a nível estrutural, uhum, pegando cálculo, como você falou, né? Cálculo infinitesimal, que tem muita análise combinatória. Então, esse exemplo para mim ficou bem fixo, sabe? Que existe infinitas sequências. Agora eu pergunto para vocês, como é que eu transformo, porque você falou inicialmente aí, da matemática como lógica e da matemática como ontologia, não foi isso? uhum. Pois é, muito bem sintetizado. Eu Como não é ia que ter eu, falado nesses termos, muito bom, muito bem sintetizado. como É é que eu verdade. transformo isso? Porque até agora eu só falei de contagem, né? Só falei de Uhum, contar. Isso uhum, qualquer pessoa que tem um pouco de paciência consegue fazer. é mesmo. Agora, transformar em ontologia, em objetos ontológicos, né? Por exemplo, eu quero falar, eu estava estudando ontem a teoria do caos. Uhum, Aí, lá pelas tantas, ele fala de fractais. Como uhum, foi que o cara descobriu que existem estruturas que estão dentro de estruturas e mais dentro de estruturas? Será que ele não pensou primeiramente nisso que eu falei, em combinações? uhum, Entendeu? Aí ele fez uma é, aplicação ontológica. Por isso que eu acho que a gente tem que separar a matemática lógica, a matemática quantificável
da matemática ontológica. É Porque a verdade. ontológica é que dá essa dimensão das coisas. E será que o Descartes ele está pensando numa matemática ontológica? Porque, de certa maneira, parece que ele está falando que o que é indubitável, porque, de certa maneira, remete à ontologia, né? Mas ele não tinha noção dessas. Quer dizer, acho que não. Acho que ele não tinha noção desses cálculos que nem a gente está falando agora, dessas sequências e tudo. Acredito que não. Então talvez se ele, talvez dê para refutar ele com esses cálculos sequenciais, infinitesimais, mas ao mesmo tempo talvez a gente concorde com ele também que a matemática consegue dar uma forma para essa realidade. O que vocês acham? Eu acho que é por aí também, porque ele fala aqui de insetos, que a aritmética, a geometria e outras ciências da natureza, que só tratam de coisas muito simples e muito gerais, sem se preocuparem muito se elas estão na natureza ou não estão. Contém algo de certo e indubitável. Então, Uhum. eu acho que a grande questão ali é assim, tá? Para existir o complexo, também tem que existir o simples, Uhum. Sim, sim. entendeu? Então, assim, por mais que a gente pense uma matemática avançada, a gente também tem que ter uma matemática mais básica, tipo somar, dividir, subtrair, multiplicar. Sem um mínimo, a gente também não consegue chegar no super avançado. Uhum. Entende? Então, Sim. assim, por isso que eu acho que está Porque é chegando em coisas. relacional, né? Exatamente, exatamente. Por isso que está chegando em coisas tão simples, igual um quadrado ali que ele falou. Um quadrado nunca terá mais de 4 lados. Como refuta isso? Uhum. Entendeu? É, realmente, verdade. Nesse nível mais elementar, realmente não tem como refutar. Posso Exa- dizer que não é apenas o quadrado que tem 4 lados, mas não tem como eu dizer que um quadrado. O próprio nome já diz quadrado. Não sei se é de Exatamente. ângulos ou de lados. Exatamente. Entendeu? Então, assim, você tem aquele quadrado equilátero, quadrado não sei o quê, uma coisa assim, né? Tem nomes para Ah, tem, quadrados. tem. Tem um retângulo, tem um quilátero. Isso. Mas mesmo assim, a base são 4 pontas. Não é um triângulo. Verdade. Entendeu? Por isso que ele está reduzindo isso a uma coisa geral, que Uhum. estão na natureza. Uhum. Entendeu? Acho que é por aí. Talvez a geometria tem essa característica, Uhum. Sim, né? Talvez a geometria tenha essa característica mais, mais indubitável. é. Mas geral, né? É, talvez. Mas aí ela articula imagem também, não é só número. Sim. O número ele quantifica a imagem, mas a imagem é o que define de fato, né? Mas aí você é uma troca, né? O número quantifica a imagem também ajuda a quantificar o número também, né? É Tem uma verdade. troca, né? E a palavra é o que faz a definição. Exato. Tá? A gente foi longe agora, hein? Foi longe, mas valeu. Mas viu, é isso que eu te falo. Não esperávamos nada do Descartes, menos que isso, né? Nada disso. Ai, Pode ai, meu Deus. continuar, gente? Vamos lá, mais um. Nossa, muito bom, hein? É, mas é legal esse texto. Muito bom. Todavia, há muito tempo, tem em meu espírito certa opinião de que há um Deus que pode tudo e por quem fui criado e produzir tal como sou. Ora, quem me pode assegurar que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar, e que, não obstante, eu tenho sentimento de todas essas coisas, e que tudo isso não me parece existir de modo diferente do que vejo? E, até por vezes, julgo que os outros se equivocam, mesmo nas coisas que pensam saber peraí. Há maior certeza. Pode ocorrer que ele tenha querido que eu me engane todas as vezes que eu faço a adição de 2 e 3, ou que enumere os lados de um quadrado, ou que julgue alguma coisa ainda mais fácil.
caso, você possa imaginar algo mais fácil que isso. Mas talvez Deus não tenha querido que eu fosse ludibriado dessa forma, pois disse que é soberanamente bom. Todavia, se repugnasse sua bondade ter me feito tal que eu me enganasse sempre, isso pareceria também ser de alguma forma contrário. Permitir que eu por vezes me engane, e não obstante não posso duvidar que ele o permita. Olha aí. Ai, que demais esse parágrafo. É da hora, hein? Manda as braba aí, manda as braba aí. Não, é que ó, eu achei legal ele falando que o Deus poderia querer que ele se enganasse, né? Uhum, Só que duas coisas. Se Deus quer que ele se engane, então meio que não tem. Se Deus quer que ele se engane e depois ele não diz a verdade, então na verdade não teria graça a brincadeira, né? Porque se a pessoa não descobre a verdade depois da brincadeira, não tem o sentimento de surpresa, não tem o sentimento de. E daí, tipo, ia ser engraçado, ia ser uma brincadeira meio sem graça, tu enganar a pessoa e nunca uhum. deixar ela saber a verdade, né? Sim. E segundo, que é o problema do livre-arbítrio, né? Então, isso só teria graça também se a pessoa tivesse livre-arbítrio de se enganar, né? O Uhum, que entra em confronto com a onisciência. uhum. Então, tipo, é que eu comecei a rir porque, tipo, eu achei muito engraçado imaginando Deus foi jogando nessas condições, assim, dessas que eu falei, me pareceu contraditório. Depois Exato. o Ronald quer falar. Isso comecei a rir, desculpa, mas aqui achei engraçado. Imagina. Não, porque se a pessoa é sempre enganada e ela nunca vai saber a verdade, quem colocou ela no jogo? Aham, Porque é verdade. esse é um jogo perverso, né? Imagina Sim, só, você está num jogo onde você não sabe aonde vai parar, não sabe quais são as consequências, não sabe o que é verdade, você não sabe praticamente nada, mas você atua no jogo. uhum. Então, o que é que você faz, né, dentro desse jogo? É verdade, não tem jogo, na verdade, né? Não tem Agora jogo, parando. não tem jogo. Que Porque se eu tem jogo. Exato. Se eu jogo um jogo de videogame, a minha satisfação é que eu zerei o jogo, que eu conheço o jogo inteiro. Agora, se eu não termino o jogo, ou se eu não sei que eu tô jogando, é um jogo que não é um jogo, é só uma vida com outras regras. Me parece isso. uma via com outras regras, É uma vida, desculpa, me expressei mal. Uma uma vida vida. com outras regras, é só uma cultura diferente, não chega a ser um enigma. Pois é, é assim, é mais ou menos assim. Eu acho que o que o Descartes quis dizer é o seguinte: Deus precisa de mim? Não, Deus não precisa de mim. Uhum. Mas, mas para que eu exista, ele necessita que eu exista. Então, Deus, ele teria uma necessidade nesse sentido, de que as suas criaturas existam, para que ele seja Deus. Então, o jogo é mais ou menos esse. Eu criei Uhum. vocês, agora vocês vão existir de alguma forma e vocês estão jogados ao acaso. Isso é. Mas eu tenho uma necessidade de que vocês existam, porque senão não seria Deus. Isso que é interessante, porque assim, ó, geralmente um jogo, ele é uma aposta, né? A gente aposta alguma coisa no jogo. Só que quando tu Sim. tem alguém tipo assim, só o Super-Homem, por exemplo, faz um jogo de videogame do Super-Homem. Não tem nenhum jogo bom do Super-Homem de videogame. Porque ele é um personagem muito forte, ele não aposta nada. Ele não aposta a integridade dele. E já outros personagens como o Batman, por exemplo, não tem superpoderes. E ele joga tudo. Quando ele vai enfrentar um adversário, ele joga tudo.
Então, O seria jogo, engraçado. então, é não deixar que os jogadores saibam todo o jogo. Boa. Acho que daí ele é um mestre, tipo um mestre de RPG. Verdade. Eu acho que acho que tem mais a ver com o que o Descartes falou, então. Uhum, Deus como um jogador. Deus como jogador, é. Isso tem sim. a ver com a aposta de Pascal. Você já ouviu falar da aposta de Pascal? Uhum. Já aquela lá que se Deus não existe, se Deus existe, eu posso ir pro inferno, se Deus não existe, não faz diferença. É esse aí? Eu acho que é, não me lembro mais não. É. E também Isso, o Einstein falava Deus não joga dados. Uhum. eu acho que Muito bom. Que divertida essa discussão de Deus. Pois é, pois é. Interessante, hein? Eu ia falar uma coisa, mas esqueci. Desculpa, acho que de repente eu cortei. Imagina, imagina, não, eu tô. Vamos lá. Muito bom, hein? Vamos ver. Haverá talvez aqui pessoas que preferirão negar a existência de um Deus tão poderoso, acreditar que todas as outras coisas são incertas. Mas não lhe resistamos no momento e supomos em seu favor que tudo o que é dito aqui de um Deus seja uma fábula. Toda, de qualquer forma, suponho que eu tenha chegado ao estado, ao ser que possuo, seja porque atribuam algum destino ou fatalidade, seja porque o refiram ao acaso, seja porque queiram que seja por uma contínua série e ligação das coisas. É certo que, porquanto, enganar-se é uma espécie de imperfeição. Quanto menos poderoso for o autor que atribui a minha origem, tanto mais provável será que eu seja de tal modo imperfeito, que sempre me engane. A tais razões nada tenho por certo a responder, mas sou forçado a confessar que, de todas as opiniões que outrora receba em minha crença como verdadeira, não há uma da qual não possa agora duvidar. Não por uma. Opa, peraí, que tem hora que apanha. Cadê? Não há uma qual não possa agora duvidar, não por alguma inconsideração ou leviandade, mas por razões muito fortes e maduramente consideradas, de sorte que é necessário que eu detenha e suspenda doravante meu juízo sobre esse pensamento que não lhe dê mais crédito do que. Oh, meu Deus, sai daqui, isso. Do que daria as coisas que me parecessem evidentemente falsas. Você deseja encontrar alguma coisa constante e segura nas ciências. Hum. Eu acho que daí ele. Acho que agora ele tá completando a dúvida metódica. Uhum, Porque daí ele vai, acho que daí ele fala que, bom, já que posso duvidar, então eu vou jogar fora, que a gente já tinha falado. E daí acho que ele joga essa dúvida do Deus enganador pra lá. Acho que esse Deus enganador, ele vai lá ele te engana, né? Mas uhum, por mais que ele te engane, tu ainda tem que fazer as coisas que tu tem que fazer. sim. Não interessa se tu tá num. Tipo, se a gente descobrisse agora que a gente tá na Matrix, conseguisse sair Hum, dela, a gente ia ter que continuar vivendo na Matrix. Não tem que fazer até descobrir como se livrar dela. Então, nesse ponto, eu acho que ele faz isso. Ele pega esse argumento que ele poderia estar sendo enganado. Talvez se fosse uma explicação estritamente religiosa, eu já falaria assim: bom, então eu tenho que procurar a verdade e ela me libertará. Mas daí eu acho que para termos filosóficos ele suspende o juízo, que eu adoro essa expressão. Acho que hum, os filósofos são muito felizes quando usam essa expressão de suspender o juízo, né? Que é o deixar para lá de maneira provisória. Eu uhum, gosto muito dessa expressão e acho que a gente ia ser muito feliz. Muito mais feliz se a gente conseguisse de vez em quando suspender o juízo sobre algumas coisas. Eu acho que ia facilitar muito a vida da gente, do com ponto de vista certeza. ético, né? Com certeza. Pode falar, Ronald. provisoriamente, agora você me fez lembrar de um termo jurídico, né? Porque Hum, tudo é provisório. No, quando você tem um processo, você tem um processo provisório. Por exemplo, essa galera aí que está sendo
Vocês podem falar essas coisas aqui, porque está sendo gravado, né? Uhum. Mas esse pessoal que está sendo preso aí por causa do Banco Master, Hum. é, existe um tempo para você condenar, né? Você não pode só com pequenos indícios condenar uma pessoa. Mas há provas tão evidentes, quase incontestáveis, que não tem como você não condenar. Só Uhum. que vem a questão. Lembra aquele que eu falei, o Ricardo, que eu falei do irregular e do regular? Sim, Já, já conseguiu entender onde é que eu estou querendo chegar? acho que sim. Tá aí, quando o professor falou que estava estudando o efeito a teoria do caos, aí me deu um estralo maior daí. Mas isso se aplica também nas normas jurídicas, entendeu? Porque quando é que existe uma irregularidade? Uhum. Quando a gente quebra a lei, né? Quando existe a quebra da regra. Uhum. Só que essa quebra da regra, quando você me perguntou se existiria uma regularidade da irregularidade, foi isso? E se existiria como encontrar. Uma regularidade da irregularidade, ou seja, uma regra que viole as outras regras, mas que mesmo assim seja uma regra, mas uma regra do irregular, Isso, e carregue consigo a irregularidade. isso. Pronto, é isso aí que eu não sei responder. Não É sei por isso que. responder, porque se tiver, como é que vai andar em paralelo regra e irregularidade? É, talvez seja um paradoxo. Pois é, pode ser um paradoxo. E o paradoxo nada mais é do que a suspensão de um julgamento. Pois é, talvez seria mais adequado dizer assim, provisoriamente há uma Uhum, regra que permite a irregularidade, mas dizer que há sempre uma regra que vai ser irregular, uhum. É. só essa expressão há sempre, Uhum. entendeu? Estou dizendo que é infinitamente é, irregular, como é irregular sendo regular, sendo Uhum. uma regra. Então já Sim. não é mais, se é sempre assim, já não é mais uma irregularidade, é uma regularidade. Uhum. Mas eu Bacana, posso é estar verdade. errado, eu posso estar errado. Não, mas eu concordo, acho que por enquanto, provisoriamente, acho que é uma ótima interpretação. E eu também acho que a gente fala dos paradoxos, mas acho que a gente tem sempre que tentar responder eles. Mesmo que não conclua, o esforço é tentar responder eles. Porque senão acho que também não avança na questão, né? A gente só deixa de suspenso. A gente tem que tentar, a gente pode não vir com. Aí isso aí que o professor fez de falar que não, que pode estar errado, já é para mim já é a atitude certa. Porque daí deixa aberto que o paradoxo ainda não foi completamente respondido, mas mantém a chama da busca pela resolução. É um problema ético, né, também. Hum, acho que sim, acho que sim. Sim, totalmente sim, Uhum. porque a visão da realidade também influencia na visão da ética. Porque a ética, no fim das contas, é a visão do certo, do bonito, e tem a ver com o que se considera realidade. Se é certo é porque é realidade. Imagine que você tem uma carga de mercadorias e que essa mercadoria foi desviada. Aí você começa a questionar. Você, digamos que você é um investigador. Você começa a questionar quem desviou, por que desviou, para onde desviou. Aí você começa a criar uma série de regras para entender a irregularidade, que foi o desvio da mercadoria, das mercadorias.
Então, a regularidade, você começa a substituir a irregularidade pela regularidade. Entende? Ou não? Ah, o Ricardo saiu. Ixi, sério? Ixi. Eu disse foi forte demais, ele se emocionou. Uhum. Pois é, bem interessante essas suas observações. Bem interessante mesmo. Mas eu não sou nenhum especialista não, viu, cara? Uhum. É que são temas profundos, né? Talvez a gente tenha que pensar também se o paradoxo é válido também, né? Como assim, válido? Porque às vezes não, esse paradoxo ele existe, mas assim, do jeito que for, você observa o mundo. Mas se você estudar mais a fundo, talvez ele não seja tão válido. Por exemplo, assim, talvez essa questão de irregularidade e regularidade, elas não sejam tão subjetivas assim, talvez. Ou talvez elas sejam muito subjetivas a ponto de que não exista nenhuma das duas propriamente dita. Elas são com a mesma. Chegou com um ponto que elas se conectam, talvez. Pois é, o negócio é saber em que ponto elas se conectam. Uhum. Porque você lembra lá, quando a gente estava estudando, terça-feira, daquele paradoxo também lá do Jung? Lembro, contraditório e válido. Aí é que o ponto. Ali tá aí a coisa ali. Lembra que a gente estava sendo vontade do poder, que ele já estava falando ali que era tipo uma terceira pulsão. Ele já estava falando isso, Jung. Entendeu? Então, todas essas coisas. São duas teorias ou mais que elas elas são incompatíveis, mas ambas elas têm validade para o que elas pretendem teorizar. É, Elas assim, elas são válidas, como é que eu quero dizer, para fora da teoria, isso, na realidade. Na realidade, elas são válidas. na Uhum. realidade. Mas entre elas são contraditórias. Aí você pode ter um ponto de paradoxo na teoria, mas não na realidade. Uhum. Entendeu? Pode ser isso. Pode ser. Entendeu? Mais um pouquinho? Nossa, tá muito louco hoje o grupo, tá fantástico. Aí sim. Mas não basta ter feito essas observações, é preciso ainda que eu tome o cuidado de lembrar-me delas, pois essas opiniões antigas e ordinárias ainda me voltam com frequência ao pensamento. O longo e familiar uso que tiveram comigo, dando-lhes o direito de ocupar meu espírito malgrado, meu, e de se tornarem quase senhoras de minha crença. E nunca me desacostumei de a isso aquecer e de confiar nelas, enquanto as considerar tais como são de fato, a saber de alguma forma duvidosa, como acaba de mostrar, e todavia muito prováveis, de sorte que você tem muito mais razão de acreditar nelas do que negá-las. Eis porque penso que eu as usarei mais prudentemente se, tomando partido contrário, emprego todos os meus cuidados em enganar a mim mesmo, fingindo que todos esses pensamentos são falsos e imaginários, Uhum. até que, tendo de tal modo balanceado meus prejuízos, de que eles não possam fazer meu parecer pender mais para um lado que para outro, meu juízo não seja mais doravante dominado por maus usos e desviado do caminho reto que o pode conduzir ao conhecimento da verdade. Pois estou seguro de que, entretanto, não pode haver perigo nem erro nessa via, e de que hoje não poderia conceder em demasia as minhas peraí, desconfiança, porquanto não se trata agora de agir, mas somente de meditar e de conhecer. É. Ele vai avançando aí. Ele falou bastante coisa. Esse parágrafo foi bem denso, né? Foi. Mas acho que no começo ali, Peraí. ele tá falando que ele já foi enganado por ideias anteriores, né?
e que essas ideias ele foram os donas da razão dele, né? Ele falou uma coisa assim. Eu acho que ele tá admitindo que a gente pode errar, também a gente consegue errar em algum momento, e não necessariamente só por causa de um Deus em Deus colocado, esse erro pode acontecer em muitos momentos da vida, porque a gente muda de ideia com relação a ele. Então, talvez ele esteja fazendo aí eu não sei se meia-culpa individual ou de repente uma espécie de psicologia do desenvolvimento, né? Não sei se ele não chegou a falar infância, Não. mas tipo, mas ele falou de uma coisa temporal aí, tipo, do passado, que ele foi enganado. Então, a gente fala, né, se a gente pode duvidar, ele falou, né, se posso duvidar, se alguma coisa me enganou, eu posso duvidar dela. Então, agora falando, acho que eu me dei conta que ele tá colocando a verdade fora que essa verdade ela tem que estar fora do intelecto humano. O Uhum. intelecto humano só pode aprender ela, porque se tu procurar, tipo, se tu fosse fazer uma solução construtivista, tu diria que é a mente humana que constrói o mundo. Só Uhum. que nesse caso, a mente humana ela se engana. Então talvez ele esteja fazendo uma saída mais realista, acredito eu. O Sim. que vocês acham? Vai lá, Ronald, primeiro. Eu acho que você está querendo dizer que existe uma verdade em si fora de nós, é isso? Uhum. É, eu acho que é isso que ele tá dizendo. Acho. É, até porque existe mesmo, né? Sim, mas tipo, o construtivismo, que daí meio que começou com o Vico, mas o Vico, na verdade, o Vico é mais, o Jean Baptista Vico que criticou o Descartes, inclusive. Hum, Ele, ele foi continuado depois pelos construtivistas, e os uhum, construtivistas têm muita questão da construção social da realidade. E tem até um livro um livro exatamente com esse nome, tá? Só hum, esqueci o nome dos autores. Ah, o Bergman e o Luckmann, acho que é. Berger hum, e o Luckmann. Mas, enfim, aí eu acho que ele tá indo contra o construtivismo que não tava nem perto de nascer, né? Porque o Vico foi uns bons séculos depois, talvez não tanto assim, um ou dois no máximo. Mas os construtivistas bem depois, né? Tu pega ali o pessoal do construtivismo, Piaget e tal, bem depois, né? Então eu acho sim, que ele tá estabelecendo aí que a mente humana não é padrão para se conhecer o real. Eu acho que isso, a verdade em si tá que nem o professor falou, sintetizou melhor ainda. O professor Ronald é um bom sintetizador. Muito bom, verdade, obrigado. verdade, é verdade. É exatamente isso. Eu acho que é isso aí que ele falou. Eu acho que é isso mesmo, porque assim, no fim das contas, a gente pensa assim que realmente a verdade, a gente pode chegar na verdade, mas não quer dizer que a gente tenha a verdade. A gente pode conhecer algumas verdades, mas se você olha pelo aspecto lógico, você nunca vai conhecer todas as verdades, e nem pelo aspecto real. São muitas variáveis, né? É porque se for assim, vou conhecer todas as verdades do mundo, a gente não tem nem tempo de Uhum. vida para conseguir conhecer todas. É impossível, né? Mas, E mesmo assim, e tem as do passado, tem as então, do futuro. mas a gente tem que pensar assim, até o momento de hoje, quais são as importantes? Uhum. E Entende? eu acho que Quais são as importantes? sim. Pode falar, desculpa. Mas aí, com relação ao que a gente falou sobre a contraditoriedade e a validade, não Uhum. Uhum. seria uma verdade limitada, não? Porque ela se aplica ao que está fora da teoria, mas entre elas, por exemplo, eu tenho a teoria do caos, eu Uhum. tenho a teoria da análise combinatória, eu tenho a teoria dos fractais e etc. Uhum. Todas elas falam sobre a mesma coisa, Uhum. mas elas, em algum momento da teoria, elas entram em contradição. Uhum. Mesmo assim, para alguns matemáticos, elas têm validade, cada uma delas. Uhum. Uhum. Elas entram em contradição entre si ou com a realidade? Não, contradição enquanto teoria. Sim. Ah, sim.
A teoria ela não consegue se. Ela nunca consegue se. No meu entender, ela nunca consegue abarcar a realidade. A realidade é sempre mais complexa que a Sim. teoria. Já dizia Edgar Morin. A realidade é Exatamente. complexa. E a teoria, até pela estrutura lógica dela, ela é mais limitada que a realidade. Como assim estrutura lógica? Estrutura lógica de quê? Da própria teoria. Da Tipo Da assim, teoria. ó. própria teoria. Na minha Você diz opinião, a formalidade dela, né? Uhum. exatamente, exatamente. É a formalidade dela, porque ela responde ao, ela responde a uma rigorosidade, né? Então, como ela Hum. responde à rigorosidade, ela tem uma estrutura lógica muito forte, ela não entra em contradição, um argumento Não, mas decorre aí é do que outro. tá, elas entram em contradição. Não é que ela entra em contradição com ela Uhum, mesma, uhum, criando uma Outro. metalinguagem, entendeu? Ela entra uhum. em contradição com outras teorias, Ah, é verdade, Peraí. entendeu? totalmente. Então, Peraí. imagine duas teorias que são Uhum. rígidas, que são bem fortes, mas as Sim, duas entram em contradição umas com a outra. sim, por exemplo, ela sair do construtivismo contra o realismo. Elas Uhum. são fortemente opostas. Mas elas são válidas. Isso Eu talvez eu tenho pudesse. validade para descobrir certas coisas. Por exemplo, o construtivismo. Você fala do construtivismo psicológico, é isso? Tem o. Digamos que sim, o Piaget ele é da Social. psicologia. É que daí tem esse construtivismo do Piaget e tem também o do Vygotsky, que eu acho que não é construtivismo, é sócio histórico, que daí coloca a sociedade e a história como os vetores, né, de subjetivação. Mas, tipo, me parece, talvez se tu quisesse colocar as duas juntos, talvez tu pudesse dizer que, sei lá, a natureza é realista, mas o conhecimento humano o mundo social é construtivista. Talvez desse para colocar nesse Não, e ponto, ao ler a talvez. teoria, eu vou ter a sensação de que é isso mesmo, de que a Hum. sociedade se constrói, de que não existe uma sociedade natural que foi evoluindo aos poucos. Na verdade, é o ser humano que vai construindo, né? Vamos Uhum. dizer assim. Mas a minha pergunta é: ela é válida em paralelo com outras? No São sim. validades em paralelo. Uhum. Uhum. É que no sentido de construir um discurso coeso, eu acho que elas duas são. Porque, tipo assim, elas vão produzir dados de pesquisa que eles fazem sentido entre si. Eu acho que o que começa a pegar mesmo é na relação, quando tu começa a relação com o mundo, e especialmente quando vem alguma contradição contra ela, né? Então, por exemplo, o construtivismo fala que a sociedade é determinada pela própria convivência humana. Ok, mas e as sociedades que daqui a pouco vivem no mesmo espaço e elas são bem diferentes. Tá, no caso elas são bem diferentes, não, mas tipo assim, mas elas têm algumas características ligadas com a geografia do lugar, Uhum. e tipo, às vezes com genética também, Por que exemplo, não é tão separado. Aí ela contradita nisso, né? Como é que ela por se exemplo, comporta ali? só um exemplo. Eu gosto de um filósofo chamado Mário Ferreira dos Santos. Não sei se vocês conhecem. Muito bom, muito bom. Uhum. O Mário Acho Ferreira que. dos Santos tem vários tratados de simbólica. Verdade. E ele trabalha umas estruturas que ele chama de ternária, quaternária e etc. E eu vi, quando eu estava estudando essa questão que eu falei das sequências, Uhum. eu vi no Mário Ferreira dos Santos
uma coisa muito parecida com o que eu estava pensando. Aí eu disse assim, bom, digamos que eu fosse um teórico, alguém importante do nível do Mário Ferreira dos Santos, e eu lançasse um livro. E no livro eu escreveria sobre essas sequências. E eu só não usasse os termos quaternário, ternário, quaternário e etc. Uhum. Seria válido o que eu estou dizendo sobre essas sequências e o que o Mário Ferreira dos Santos, que já é conhecido, já é um filósofo reconhecido, seria verdade também? Seria válido? Não é seria verdade, seria válido também? Uhum. Mas seria uma diferença de sistema conceitual ou seria só uma questão de nomenclatura? Aí eu não sei porque eu não conheço bem a teoria dele ainda. Uhum. Eu só vi aquele negócio de estrutura quaternária, de estrutura ternária, e disse, bom, mas isso Uhum. eu não sei o que quer dizer, mas eu tenho uma suspeita de que parece com essas sequências que eu estou começando a estudar. Só que ele não desenvolveu, até onde eu sei, ele não Uhum. desenvolveu isso matematicamente, Uhum. Ah, sim. Entendi, sim. entendeu? Sim, 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 sim. Aí nesse caso tu poderia estar comprovando matematicamente o que ele escreveu ou refutando. Assim, ó, o que eu penso, tá? Pega a sociologia, que é onde eu me formei. O, o Marx, ele enxerga um negócio chamado classe social. Uhum. E o Durkheim, ele tem um conceito de, digamos, de solidariedade orgânica, tá? Solidariedade orgânica. Eles remetem a um grupo de indivíduos, tá? É que solidariedade talvez não seja um bom nome. Vamos chamar de grupo, tá? Pro Durkheim, grupo, e pro Marx, classe, tá? Uhum. São dois conceitos que falam do mesmo fenômeno. Tá, não exatamente, mas suponhamos que sim, tá? Só Certo. que aí tu pega o Marx, até ele chegar nesse conceito, tem toda uma teoria por trás. Aí tem toda a questão do trabalho, modificando a natureza, e daí vindo alguém e extorquindo o trabalho do outro, no caso, uma burguesia, para extorquir o trabalho do cara, e daí criar um excesso não, uma sobra, e daí Uhum. dessa sobra, daí ele faz o lucro, e daí uma coisa vai explorando a outra, e daí chega no conceito de classe. A classe é o cara que ou dá a força de trabalho, ou tem os meios de produção. Para chegar nisso foi todo esse caminho. Aí pro Durkheim, a gente tem ali a moral das sociedades, e daí os grupos se formam a partir de compartilhamento de morais, de representações coletivas, e daí eles têm processos de formação delas, e daí a partir delas eles fazem julgamentos, e daí a partir disso eles se juntam. Então, aí chegou no conceito de grupo. São dois caminhos para dois conceitos que descrevem a mesma coisa, só que a base deles é completamente diferente. Tá, talvez não completamente, né? Mas é diferente, é bem diferente. Então não é como se fosse uma tradução um do outro. Tem toda uma sequência lógica, que daí é uma sequência que a gente consegue colocar em termos de silogismo, por exemplo, e para desembocar nesse conceito. Mas até lá, tudo isso aí, por isso que não dá para falar que é a mesma coisa. Eles são diferentes, completamente diferentes na formulação, apesar do objeto, apesar do fenômeno empírico, que é um monte de gente junta, Uhum. se comportando, é o mesmo. É, Só que conceito diferente. então, deixa eu só lembrar uma coisa sobre o que o Descartes está falando aqui. O que vai nos guiar é a realidade, não a teoria. Uhum. Lembra lá no começo que ele falou lá que ele deu uma patada nos acadêmicos? Uhum. Lembra que ele foi com os dois pés e Foi falou, não é que demais. você... lembra que você até morreu de rir? É exatamente sobre isso. A questão não é contradição. Onde está a contradição? Na teoria, mas não na realidade. O que vai Uhum. importar vai ser a realidade. É onde a gente vive, que é onde as coisas acontecem. Uhum. Entendeu? Então, assim, muitos apontamentos eles podem estar na teoria. Mas quando a gente olha para a realidade, está acontecendo. Por mais que a gente fale de coisas diferentes, classifique diferente, faça nomenclatura diferente, eu chegue a essas conclusões, mas o que a gente está vendo é a realidade. Uhum. Mas o Hegel dizia que existe contradição na realidade.
Mas Que ainda é legal. realidade. Mas ainda é realidade. Não é realidade? Não, é realidade. Independente de que haja contradição, não importa se há ou não contradição. Ah, E é a tá. realidade. Ela está Entendi. abarcando todas essas coisas. É, a Entendeu? existência objetiva, a existência, inclusive, tem que ter contradições na realidade para se poder ter ciência, né? Se ela fosse unívoca. Uhum. O Newton da Costa fala muito disso lá naqueles material de lógica dele, né? Que ele busca muito essas contradições, mas ainda está na realidade. Por mais que a gente fale, é igual quando as pessoas falam de Newton e de física quântica. Ah, em Uhum. física quântica acontece um monte de loucura, mas uma coisa não exclui a física newtoniana da física quântica. Estão em Uhum. coisas patamares diferentes, coisas diferentes. Entendeu? É mais ou menos por aí, entendeu? É Uma um coisa zoom diferente. são coisas diferentes, mas estão dentro da realidade. Por mais que sejam contraditórias, estranhas, diferentes, mas ainda estão dentro da nossa realidade. E é para isso que ele está focando o texto. É não olhar na teoria, é olhar na realidade, contraditória ou não. E ele tem uns trabalhos na área de psicanálise, viu? O Que Newton da eu... Bom, Costa. Ah, é? Ó, depois eu vou ver. É, Depois eu vou ver. Não legal. conheci. Não conheci. Eu sei que ele tem muita lógica, teoria do conhecimento, né? é. Uhum. Não, mas ele trabalha psicanálise também. Ele ia no psicanalista, ele tinha um, né? Ele falou que tinha complexo de inferioridade e tal. Aí o cara falou, vai, fica assim, porque sabe muito bom. É, Legal. nem tudo precisa de cura. Olha aí, Ronaldo, nem tudo precisa de cura. Uhum. É, deixa assim mesmo. É, É melhor do natural mesmo. Uhum. é. Vamos lá então pro último parágrafo aqui, os últimos dois parágrafos, que o negócio, o bicho cantou hoje, hein? Que da hora. Aí sim, aí sim. Suporei, pois, que há não o verdadeiro Deus, que é o soberana, que é a soberana fonte de verdade, mas certo gênio maligno. Isso é muito interessante, porque lá no texto de Jung ele também fala de maligno, lembra, Ronald? Ali. Ele fala Sim, também, sim. ele fala do Sim, o lado gênio do maligno. maligno. É, gênio maligno, olha que fantástico. Uhum. Não menos astuto e enganador que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as coisas, as figuras, o som e todas as coisas exteriores que vemos não passam e enganos. Muito falso, de que se serve para surpreender minha credulidade. Considerarei a mim mesmo como não tendo mãos, nem olhos, nem carne, nem sangue, como não tendo nenhum sentido, mas creio falsamente ter todas essas coisas. Nossa, o cara já começou aqui. Tá Permanecerei muito bom. Tá muito bom, hein? Permanecerei obstinadamente apegado a esses pensamentos. E se, por esse meio, não está em meu poder alcançar o conhecimento de alguma verdade, pelo menos está em meu poder suspender meu juízo. Suspender meu juízo, Uhum. olha aí, É pega essa. verdade. Eis porque me guardarei cuidadosamente de receber em minha crença qualquer falsidade, e preparei também meu espírito para todas as astúcias desse grande enganador que, por mais poderoso e astuto que seja, jamais poderá me impor-me nada. Olha, e tome-lhe. Uhum. Dramático, hein? Dramático, hein? O cara Tá foi muito bom. aqui. Foi um Shakespeare muito louco aqui, hein? Você Quer não terminar quer? com o último, daí a gente comenta? Porque eu não quero perder o fio da meada, tá muito bom. Tá muito doido isso aqui. Mas esse desígnio é penoso e laborioso. É certa preguiça me arrasta insensivelmente a correr da minha vida ordinária. E da mesma forma, tem um escravo que usufrui no sono de uma liberdade imaginária, quando começa a suspeitar que a sua liberdade é apenas um sonho. Teme Nossa. ser acordado e conspira com essas ilusões agradáveis para ser. Nossa, eu tô no drama aqui hoje, hein? Mais longamente iludido por elas. Assim, insensivelmente volto a cair em antigas opiniões e recém-acordar dessa sonolência, por meio de que as laboriosas vigílias que sucederiam à tranquilidade desse repouso, em vez de me trazerem alguma claridade, alguma luz no conhecimento da verdade, não sejam suficientes para aclarar todas as trevas das dificuldades que acabam de ser agitadas. Eu morri agora. Ai, que Foi. demais, velho. Eu Foi adorei isso aí, é bonito. muito bom.
Nossa, agora É pegou, hein? muito bom, ele duvida desde a existência do corpo dele, e daí ele compara como se, tipo, todos os enganos dele fossem, na verdade, uma verdade que consola. Melhor uma mentira que consola do que uma verdade. E, tipo, é completamente religioso isso pra mim. O cara tá no sono dogmático aí. Quem é que fala o sono dogmático? É o Kant, eu acho, né? Achou? Tá, ele tá tipo num sono dogmático, mas é um sono bom. É um sonho dogmático, né? O sono. Deixa o sono dogmático pro Kant e o sonho dogmático pro Descartes. Maravilhoso. É dramático, é dramático. Não dá pra ler isso Isso é normal. Shakespeare mesmo. Isso é Shakespeare. Eu acho que Vai. ele não tinha era mulher, viu, cara? Pois é. Mas ele era padre, né, meu? Ele era padre, não era? Era monge, uma coisa assim. Era. Então, cada um se vira com o que pode, Ronald. Cada um se vira, vai pra poesia, vai pra outras coisas. Mas olha como ele É. escreve, pra que mulher depois se consegue escrever desse jeito? Olha que Pois é. incrível. Tem livro de ficção que não consegue chegar nesse nível de dramaticidade. Não consegue. Isso que é bonito. Nossa, hoje ninguém vai dormir à noite, porque foi pesado isso aqui. Foi muito dramático. Vai, Foi o bom, cara tá bota um gravado, dedo. tá? Tá Tá gravado. gravado? Uhum. Ah, Eu depois eu vou dar gravei. uma olhada. Depois você vai Incrível. ver. O cara, tipo assim, isso antes da realidade virtual, né? A realidade Uhum. virtual fortalece isso que ele tá falando. E ele pensou isso tudo antes, muito antes da realidade virtual. Achei incrível. Eu adorei ler isso aí. Foi realmente. Por isso que eu pedi pra ler os dois parágrafos. Que, tipo assim, ó. Ele entrou num fluxo e foi. Uhum. Eu achei maravilhoso. Cara, muito bonito. Eu achei esse finalzinho aqui muito fantástico. Em vez de me trazer alguma claridade, alguma luz no conhecimento da verdade, não sejam suficientes para aclarar todas as trevas, as dificuldades que acabam de ser agitadas. Olha aqui isso aqui Existencialista, na verdade, né? total, isso aqui deveria estar num teatro, É, não porque, numa tipo, é a filosofia. insatisfação do ser, né? É, um Tipo, Shakespeare ali pela cara. o Lacan não fala disso, da falta. O Lacan fala, né? Fala da A falta é o que nos move, né? E, tipo, É, acho que é isso aí. Será que ele inspirou o Lacan? Esses são da escola francesa, os dois, né? então, não dá para duvidar de nada, porque você olha o tamanho disso aqui, isso extrapolou a filosofia, É, extrapolou a teologia, extrapolou, falou pro ser humano. a condição humana, né? Condição humana. É Hannah Arendt da vida. Caramba, que pancada, hein? Ah, valeu a pena, hein? Nossa, eu tô assustado. Vamos só por curiosidade ver o último, ó, meditações segundas. Da natureza do espírito humano e de que ele é mais fácil de conhecer do que o corpo. Mas Tá. vai ficar pra semana que vem, porque hoje foi muito tensão, muito. Eu que vou ter que tomar uma água com açúcar agora. Nossa, Mas parabéns, foi bem legal mesmo. Eu agradeço. eu que agradeço. Deixa eu só parar aqui. E tá me vindo uma cãibra aqui. Ai, É muita emoção com a nossa. leitura. Quase matou o professor também. Caraca, que gravação.